Bom, hoje quem vai falar para a gente é o Dr. Renato Sampaio. O Renato ele é pesquisador do Brookhaven National Lab, que é um dos laboratórios nacionais dos Estados Unidos. Esse fica localizado no estado de Nova York, numa ilhazinha, acho que é uma ilhazinha, fica bem pertinho da cidade de Nova York, chamada Long Island. O Renato já está lá, eu acho que desde 18 ou 19, e o Dr. Renato fez graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal de Uberlândia, e no doutorado dele, ele fez um ano de doutorado de sanduíche na Johns Hopkins University, trabalhando no grupo do professor Jared Meyer. Depois que ele terminou o doutorado dele, em 14, ele foi fazer pós-doc na University of North Carolina, onde ele trabalhou 3 anos, ou algo do tipo. Me desculpa se eu não estou lembrando as datas direito, Renato. Tá certo. E como pós-doc no grupo do professor Meyer, que saiu da Johns Hopkins e foi para o UNC, e agora ele é pesquisador no Brookhaven National Lab e teve a gentileza de aceitar o nosso convite para falar um pouco para a gente de uma das coisas que ele faz. Se você pegar o currículo do Renato, não o Lattes, que está desatualizado, né, Renato? Deve estar, certamente. Certamente, mas assim, você pegar o Google Scholar dele, é muito fácil ver que o Renato é um cara muito ativo, muito produtivo e que frequenta ambientes científicos bastante interessantes, tipo Journal of American Chemistry Society, Interface Materials, tem uma Nature Chemistry publicada, participou desse trabalho, e, enfim, é muito claro que a fisicoquímica é o habitat natural do Renato, e ele faz isso com muita propriedade. Com quem que o Renato fez graduação, mestrado, doutorado, Nilton? Ele fez, o Renato fez em 2007, né, Tom? Desde 2007. Pois é, desde 2007, de 2007 a 2014, eu tive o enorme prazer de orientar o Renato, tanto na iniciação científica, quanto no mestrado, quanto no doutorado. E para mim é muito prazeroso ver um aluno, um ex-aluno, que hoje é claramente um pesquisador independente e ordens de grandeza, de magnitude, acima do que eu faço hoje. Isso eu acho que deve ser o objetivo de todo orientador. Além disso, os meninos do laboratório que estão assistindo, o Renato é o criador do Moneyball. Então, assim, eu acho que talvez essa seja a maior contribuição que o Renato deu para a minha carreira científica, foi ter criado esse modelo de vida que eu tanto prezo hoje e luto muito para preservá-lo das federais. Eu acho que eu não vou alongar muito, mas o Renato, além de tudo isso, é um cara muito gente fina, muito legal, e vai falar um pouquinho da gente desse trabalho aí. Quem quiser saber mais sobre os trabalhos do Renato, vai no Google Scholar dele, que está atualizadinho, não por conta dele, por conta do Google. Agradeço ao Jeff Bezos, mas é isso aí. Renato, a plateia é sua, muito obrigado por ter aceito o convite, pode começar. Valeu, Nilton. É um prazer estar aqui. Eu falo que durante várias vezes eu tinha pensado em largar a física, mas começar a iniciação científica e ter todo o treinamento, a iniciação em pesquisa com você, acho que foi o que me manteve ativo e passei mais a ter interesse pela física e pela pesquisa, e não tenho nem o que falar que eu não estaria onde eu estou hoje se não fosse por todo o passado e o trabalho que a gente fez lá na UFO. O Nilton, como o Nilton falou, hoje eu estou no Laboratório Nacional de Brookhaven. Vou fazer um pouco de propaganda aqui do laboratório. Vocês conseguem ver meu cursor? Nilton? Consigo. Eu não sei como é que eu faço para fazer virar um laser pointer, mas se der para ver meu cursor, tudo bem. Não, mas dá para virar o laser pointer. Aqui a vai gente lá trabalha no Presenter View, no canto esquerdo tem um menuzinho, aí tem várias coisas se você clicar nele. Você está usando PowerPoint? Não consigo achar aqui, mas enfim, tá tudo certo. A gente faz parte do grupo de fotossíntese artificial. O grupo é composto por 6 investigadores principais. Cada um deles
tem suas especialidades, suas particularidades em termos de pesquisa e background científico, mas todos compartilham o mesmo objetivo final de estudo. Somos 3 pesquisadores associados, um nome mais bonito para pós-doc, aqui no laboratório, e 2 alunos. O laboratório fica na ilha de Long Island. Isso aqui é uma visão aérea do laboratório. E 2 coisas que vocês podem notar aqui é isso. Esse aqui é o Relativistic Heavy Ion Collider. É o único, foi o primeiro do mundo e um dos 2 únicos aceleradores em atual funcionamento. E esse aqui é a fonte de luz síncrotron do laboratório. No departamento de química, nós também temos certas instrumentações que são únicas, não só do laboratório, mas também por questão de funding e certas coisas que você só consegue ter dinheiro suficiente para montar. Algumas coisas só tem em laboratórios nacionais. Então, um instrumento que é muito interessante que a gente tem aqui no departamento de química, que para quem trabalha com fotofísica e fotoquímica, principalmente em processos onde você quer doar, inserir um elétron ou retirar um elétron de moléculas ou qualquer que seja o seu material de estudo, tradicionalmente usa-se métodos onde você joga um laser, um pulso de laser, e esse laser cria um certo estado excitado da matéria que você tem transferências de elétron. Aqui, essa técnica é chamada de pulso radiolítico, onde você basicamente substitui o pulso de luz para um pulso de elétron. É uma técnica muito interessante e complementar, onde você consegue doar ou retirar elétrons diretamente. Aqui é só uma foto com o pessoal do laboratório. Alguns dos alunos eu não consegui encontrar fotos, mas esse aqui é basicamente o time que compõe hoje o grupo de fotossíntese artificial. E a principal tipo de pesquisa que a gente faz aqui no laboratório hoje é desenvolver metodologias artificiais para reproduzir processos naturais de fotossíntese. Então, a gente utiliza catalisadores moleculares, ao invés de usar proteínas e enzimas, para conversão de água e, por exemplo, água e CO2, dióxido de carbono, em combustíveis, seja o combustível hidrogênio, metanol, etanol ou ácido fórmico. O objetivo principal do grupo não é a transferência de tecnologia ou criar metodologias eficientes, mas é estudar os mecanismos. Então, a gente desenvolve metodologias científicas para estudar ao nível molecular e, às vezes, até ao nível atômico, com interesse em identificar certos espécies intermediárias e transientes no processo catalítico de conversão, para que, a partir desse conhecimento, a gente consiga desenvolver estratégias e outros desenhos moleculares para que a gente consiga, no final, atingir não só um aumento na eficiência, mas também a seletividade, porque não adianta nada você ter um catalisador que seja rápido, mas transforma um produto em 10 outros tipos de produtos. Seletividade é muito importante também.
Mas eu conversei com o Newton e a gente achou que fosse melhor, seria mais interessante para hoje a gente conversar um pouco sobre o trabalho que eu fiz quando eu estava na UNC. E lá na UNC, o tipo de trabalho era um pouco diferente do que eu faço hoje. Lá a gente fazia bastante processos fotoquímicos, puramente de transferência de elétrons, sem olhar muito para processos de catálise ou conversão. Era mais processos fotoinduzidos para geração de separação de carga e geração de energias potenciais. Então, usando moléculas também, mas semicondutores de TiO2, dióxido de titânio, que tem um passado muito forte e uma influência muito forte nas células solares de Gratzel. Então, eu acho que antes de iniciar um pouco sobre o trabalho que a gente desenvolveu, eu acho importante dar uma introdução no conceito da teoria de transferência de elétrons, desenvolvida por Rudy Marcus, lá atrás, na década de 50, quase anos 60, porque não se preocupe em entender a teoria inteira, mas eu acho que é importante ter em mente em alguns conceitos de alguns parâmetros físicos da teoria de transferência de elétron, porque não adianta nada, às vezes, eu lá na frente falar dos resultados que vão estar bem relacionados a esses conceitos físicos. Mas Marcos, é até engraçado falar um pouco, às vezes, de como ele desenvolveu essa teoria de transferência de elétron, porque hoje ainda é uma das teorias mais importantes e mais utilizadas para o tratamento teórico de qualquer tipo de transferência de elétrons, seja ela em materiais heterogêneos, seja moléculas, ou complexos organometálicos, ou todo o entendimento de transferência de elétrons em proteínas, DNA, e enzimas, passou a ser mais bem entendido somente após o desenvolvimento dessa teoria por Marcus. E ele teve um conceito, uma ideia muito simples, mas muito engenhosa, de como começar a explicar a transferência de elétron. E essa ideia é baseada no modelo simples de oscilador harmônico, onde parábolas, onde a energia potencial de dois estados doadores, o estado doador de elétrons e o estado aceptor de elétrons, ele é descrito por um oscilador harmônico. E é engraçado falar isso porque isso me lembra muito a época de graduação que o Newton colocava a gente para resolver exercícios do Moisés no Sensweigen. Se não me engano, acho que deve ser capítulo 1, movimentos unidimensionais do Moisés. E o Moisés ele trata energias potenciais baseados no oscilador harmônico para moléculas diatômicas. E é bem isso, você pega um modelo oscilatório de moléculas diatômicas, combina dois deles, e onde na transferência de elétron você tem uma energia potencial de um estado doador e aqui a energia potencial de um estado aceptor com constantes de forças iguais. E o Moisés ele ainda vai mais além. Eu lembro que eu estava dando uma olhada de novo nos livros, e até mesmo os potenciais, as superfícies de Lennard Jones, que o pessoal usa muito para descrição de estados eletrônicos, como os diagramas de Jablonski,
o Moisés trata isso muito, muito legal. O único arrependimento que eu tenho é de não ter dado mais valor nas classes, nas aulas de termodinâmica, e que vocês vão ver aqui que a termodinâmica é muito importante. Mas, enfim, o modelo clássico desenvolvido por Marcus, ele pega o doador de elétrons e o aceptor de elétrons num processo envolvendo duas moléculas separadas, onde o processo de elétron ele só ocorre quando essas duas moléculas aceptoras e doadoras, elas se encontram. No momento em que elas se encontram, esse momento ele é chamado de o complexo de encontro. Somente nessa etapa é onde você tem uma superposição dos orbitais moleculares, tanto do doador e do aceptor, de modo que você consiga transferir aquele elétron. Quando esse elétron ele transfere do doador para o aceptor, tem uma outra etapa importante que é o escape. E o escape, quando essas duas moléculas, após a transferência de elétrons, se escapam, você tem a transferência, o produto final. E ele descreve a taxa de transferência usando essa função exponencial, onde esses conceitos físicos dessas constantes, onde νu é denominada o fator de frequência, ela basicamente descreve uma constante de normalização. É a probabilidade do qual o elétron pode ocorrer. Enquanto o termo exponencial descreve a velocidade com que a transferência de elétron ocorre. Esse termo ΔG, a estrela, ele foi denominado a energia livre de Gibbs de ativação, onde basicamente, se você está aqui na superfície doadora, para que esse elétron seja transferido para a superfície aceptora, existe um custo energético para que você atinja um estado de transição. E quando você passa, quando esse estado de transição ele é alcançado, existe a probabilidade de o estado cruzar para o estado final do produto. E aí sim você tem a transferência do elétron. E esse estado de transição, a energia do estado de transição, ela, usando álgebra, relações matemáticas que combinam essas duas parábolas, simplesmente resolvendo qual é o ponto de interseção entre essas duas parábolas aqui, que é o momento onde a transferência de elétron ela ocorre, você pode obter essa relação matemática, onde a energia de ativação ela é dependente da energia livre de Gibbs, que é a energia de separação entre os dois estados doadores e os estados aceptores. Essa energia livre de Gibbs, basicamente, ela define com qual velocidade a transferência de elétron ela vai ocorrer, mas também se essa transferência de elétron pode ou não ocorrer. Se você tem um estado doador e o aceptor ele está a energias abaixo do estado doador, a gente disse que essa transferência de elétron ela é favorável. Ela é favorável termicamente e ela é favorável energeticamente. Então, ela é exotérmica e exergônica. O contrário, caso a superfície doadora ela esteja se você considerar que essa é a superfície doadora, ela está em energias mais baixas do que a superfície doadora, o processo de transferência de elétron ele pode sim ocorrer, mas é um processo endotérmico ou endergônico. Você precisa fornecer energia, seja energia térmica, ou seja, outros tipos de energia que movam aquele estado doador
para estados energéticos de maior energia, para que esse processo possa ser menos endergônico ou passe a ser exergônico. E um outro parâmetro muito importante, que é um parâmetro denominado energia de reorganização. Essa energia de reorganização, você pode pensar nela como sendo o seguinte: quando o Marcos desenvolveu esse conceito de usar um modelo de oscilador harmônico para descrever a transferência de elétron, ele considerou dois fatores muito importantes. O primeiro deles é que o processo de transferência obedece ao princípio de Frank-Codham, onde a transferência do elétron em si, ela é instantânea. Ela é muito mais rápida do que qualquer movimento nuclear. Então, ela é completamente independente de fatores nucleares e alterações nucleares. Um segundo fator muito importante é a conservação de energia, primeira lei da termodinâmica, e isso faz com que a transferência de elétrons seja um processo isoenergético. E isso só acontece aqui nesse ponto de cruzamento. Acontece que, por causa da primeira condição, onde a transferência de elétron ela precisa seguir o princípio de Frank-Condon, o elétron é transferido de um doador para um aceptor, mas toda a configuração nuclear, a configuração geométrica, distâncias de ligações, o ângulo das ligações da molécula, quando ela recebeu ou perdeu aquele elétron, toda essa configuração interna molecular, ela ainda remete às configurações anteriores à transferência de elétron. Da mesma forma com que toda a configuração externa, e por externo eu quero dizer solvente, os solventes, principalmente solventes polares, os dipólos dos solventes, eles respondem através de polarizações a qualquer mudanças de dipolos ou polarizações da molécula também. Então, para que a transferência de elétron ela seja completada, você precisa é necessário ter um custo energético para adequar adequar a nova estrutura molecular, distância entre ligações, os ângulos e também processos de polarização do solvente para que possa acomodar a transferência de elétron. E essa energia, basicamente, ela é denominada a energia de reorganização. E ela é dividida entre essas componentes internas e externas. Esse é uma ideia bem, bem rápida do modelo clássico desenvolvido por Marcos. Existe um modelo puramente quântico que foi desenvolvido pela escola russa na época da Guerra Fria, e por razões óbvias, claro, esse tratamento puramente quântico ele não foi tão popularizado aqui no Ocidente. Mas, enfim, embora haja um tratamento puramente quântico, o tratamento clássico de Marcos, com o passar dos anos, ele começou a juntar esforços com outros pesquisadores puramente teóricos e, de certa forma, quânticos, e incorporar certos conceitos quânticos para desenvolver um modelo semiclássico da teoria de transferência de elétron. E a grande diferença é na interpretação desse fator pré-exponencial, que é o fator de frequência, com qual frequência e probabilidade que a transferência de elétron ela ocorre. E a contribuição é que esse valor ele é descrito através de um produto entre esses dois termos físicos aqui, onde kappa é o coeficiente de transmissão do elétron, onde, de novo, é um conceito similar a esse conceito do nu, por ele mesmo,
onde ele é uma constante de normalização e descreve a probabilidade com que aquele elétron pode ocorrer. Então, é um valor que varia de 0 a 1. E νn são as contribuições nucleares. Todas elas, o somatório de todas as contribuições nucleares, sejam elas internas, sejam elas externas. E tem um valor aproximado de 10 a 13, né, são o somatório de todas as contribuições nucleares. Então, a descrição do kappa, ela vem também da metodologia da mecânica quântica, onde eles expandem o tratamento matemático de kappa usando o modelo de Landau-Zinner, onde o tratamento matemático de Landau-Zinner ele é muito utilizado para resolver equações de movimento em processos de transição em sistemas quânticos de 2 níveis. E esse kappa ele é dependente desses termos, que é a frequência do pulo do elétron e a frequência de fatores nucleares que eu mencionei antes. E a frequência com que o elétron pula de uma superfície para outra, ela é basicamente definida dependente desse termo H, que é a matriz de acoplamento eletrônico entre os estados doadores e os estados aceptores. Quando você tem uma superposição de orbitais moleculares, você favorece mais um acoplamento eletrônico, um mixing, uma superposição daqueles orbitais, e você facilita mais o processo de transferência de elétrons. Enquanto que, se você tem doadores e aceptores a uma distância fixa e distante, aquela transferência de elétron passa a ser mais insignificante. Ou se você tem doadores e aceptores que estão conectados através de uma ponte molecular, aquela ponte molecular ela pode tanto ajudar quanto atrapalhar na transferência de elétron, se ela proporciona ou não um meio para que aquele elétron possa viajar através da ponte. E então proporcionando um certo acoplamento indireto entre os orbitais doadores e os orbitais aceptores moleculares. Após esse tratamento semiclássico e a expansão desse termo pré-exponencial, na descrição da taxa de transferência de elétron, eles conseguiram dividir a transferência de elétron em duas categorias muito importantes. A primeira dela é o processo não adiabático da transferência de elétron. E, basicamente, o que uma transferência não adiabática representa é quando o termo de probabilidade, kappa, ele é muito menor do que 1. E isso ele reflete num acoplamento eletrônico entre doador e receptor muito pequeno. E quando essa condição ela é aceita, essa equação de transferência de elétron ela consegue ser reduzida, e essa aqui é considerada a equação final da teoria de Marx para um processo não adiabático. É provavelmente uma das equações mais bem conhecidas e mais simples e utilizadas no processo de entendimento de transferência de elétron. Na outra extremidade de distinção de uma transferência de elétron tem o modelo adiabático, onde a superposição, o acoplamento eletrônico entre doadores e receptores, ele passa a ser significante.
de modo com que a probabilidade de transferência de um elétron, ela é 100%, ela é quantitativa. E nesse caso, como a probabilidade ela é alta e a taxa, a velocidade com que a transferência de elétron ela ocorre, ela é rápida, os fatores que limitam aquela transferência de elétron agora não são fatores eletrônicos mais, são puramente fatores nucleares. Sejam eles a reorganização interna, geométrica da molécula, ou sejam eles fatores nucleares que envolvem o reorganizamento de solvente para acomodar aquela nova transição, aquele novo estado de transição. Outra coisa muito importante, outro fator muito importante que decorre da utilização dessa quantidade física de acoplamento eletrônico é a classificação do tipo de superfícies potenciais para a descrição da transferência de elétron. A classificação é uma classificação, de certa forma, simples, classe 1, 2 e 3, onde, basicamente, o grau de delocalização e de acoplamento dessas parábolas é descrito pela magnitude do acoplamento do acoplamento entre doador e receptor. Então, nesse caso, quando o acoplamento eletrônico ele é muito baixo, os estados doadores e receptores, eles retêm suas identidades próprias, sejam elas identidades eletrônicas ou nucleares, e elas não interagem, não há mistura alguma. À medida que você transiciona de um modelo classe 1 para o classe 2, introduzindo um certo grau de acoplamento eletrônico, o que esse acoplamento eletrônico faz, ele quebra a degenerescência dos dois estados potenciais, onde você passa a ter mistura, você passa a ter delocalização e a superposição desses dois estados. Então, você passa a ter uma superfície apenas, onde aquele elétron ele move e transfere de uma superfície para outra. Introduzindo mais acoplamento eletrônico, você alcança o limite onde a degenerescência ela alcança um certo momento, um ponto em que as duas superfícies elas colapsam numa superfície só, onde o significado físico do mínimo de cada uma das superfícies é perdido. Você não tem um mínimo mais entre onde você pode definir que o elétron está num estado doador ou num estado aceptor. Esse mínimo se perde e há apenas um mínimo, o que quer dizer que em condições onde o acoplamento eletrônico é muito grande, seja aquela molécula constituída de doador e aceptor, o elétron está tão delocalizado entre os dois centros, entre as duas unidades, que passa a ser uma nova identidade, é uma nova molécula. Eu não vou entrar em detalhes em como que esse tratamento da superfície é feito, mas é basicamente usando a teoria da perturbação, onde você passa a introduzir esses termos fora da diagonal do Hamiltoniano e simplesmente resolvendo o determinante dessa matriz e levando em consideração que os termos da diagonal principal são os termos que descrevem os potenciais de energia
dos estados independentes, doadores e aceptores, você consegue chegar nessa relação matemática final, que basicamente descreve a forma do potencial dependente quando você passa a introduzir acoplamento eletrônico no sistema. Geralmente, o que os pesquisadores usam na literatura, e isso são pesquisas datadas de décadas e décadas, a maneira com que o acoplamento eletrônico entre doadores e aceptores foi muito estudado no passado, foi alterando a distância entre doadores e aceptores. Então, você tem um doador e um aceptor, e eles constroem uma ponte molecular que liga os dois. E essa ponte molecular, eles alteram a distância o comprimento dessa ponte molecular de forma com que você altere a distância. E o que eles perceberam foi que existe vamos lá. É o outro. Desculpa, gente. O que eles perceberam é que existe uma dependência do acoplamento eletrônico em função da distância. Quanto maior a distância, menor o acoplamento eletrônico. E a forma com que eles perceberam isso foi quando o acoplamento eletrônico ele é muito alto, existe uma conexão entre as duas estados potenciais que gera uma nova transição eletrônica, que é uma transição eletrônica diretamente do estado doador para o estado aceptor, sem que necessariamente haja uma transferência de elétron. E essa transição eletrônica, ela para esses tipos em moléculas inorgânicas, metalo-orgânicas, essas transições geralmente aparecem na região do infravermelho, de menor energia. Mas um tratamento matemático, usando funções gaussianas, você consegue determinar qual que é o grau de acoplamento eletrônico. E isso é muito importante também porque a relação de distância e acoplamento eletrônico tem muita importância em transferências de elétron em biologia, em proteínas e enzimas, onde as unidades ativas das enzimas e os cofatores de enzimas e proteínas, eles são fixos naquele ambiente proteico. E mesmo assim a transferência de elétron ela ocorre. Outro fator muito importante, a realização muito importante de acoplamento eletrônico, é que simplesmente olhando a dependência das novas superfícies de potencial à medida com que você introduz acoplamento eletrônico, a posição energética desses mínimos, ela é alterada. E isso é um conceito muito importante porque a diferença de energia entre esses dois mínimos, ela descreve a relação de equilíbrio do sistema. Então, se você altera essa relação energética, você altera o equilíbrio do sistema, onde o equilíbrio, basicamente, é a relação entre produtos e reagentes. E a relação entre produtos e reagentes, ela também está conectada à energia, ao potencial de cada um desses grupos doadores e aceptores. Então, a constante de equilíbrio entre doador e aceptor no momento de transferência de elétron, ela é descrita por essa diferença de energia aqui e a constante de gás e a temperatura. E como à medida que você introduz acoplamento eletrônico, essa diferença, teoricamente, ela foi predita que essa diferença energética ela diminui. Então, à medida que você introduz acoplamento eletrônico ali dentro,
se a diferença de energia ela diminui, isso diretamente impacta a constante de equilíbrio. E ela diminui também. Então, um tratamento inicialmente teórico e uma previsão é de que aquele termo de energia livre de Gibbs, que descreve o quão provável é o elétron ser transferido, se ele é endotérmico, se ele é exotérmico, à medida com que você introduz o acoplamento eletrônico, esse valor no novo sistema acoplado, delocalizado, ele sofre uma alteração para um novo valor, e esse valor ele cai com o acoplamento eletrônico. Até então, esse era uma previsão teórica, onde não havia uma provação experimental, e a forma com que as pessoas, os pesquisadores antigamente, eles alteravam a questão de acoplamento eletrônico era simplesmente alterando a distância que separavam os dois centros. Então, o que a gente pensou foi de que forma que nós podemos variar o acoplamento eletrônico de forma com que a distância que separam as duas unidades, doadores e receptoras, permaneça constante. E foi através dessa pergunta que a gente desenvolveu uma estratégia sintética de criar um composto molecular onde essa unidade central de rutênio é o aceptor, o grupo aceptor, e essa unidade orgânica chamada trifenilamina é o grupo doador. E a ideia foi de que forma a gente consegue manter esses dois grupos a uma distância constante e, em um caso, em uma condição, a gente proporciona um certo grau de acoplamento ou tira aquele grau de acoplamento. E a estratégia sintética foi algo bastante conhecido na comunidade de química orgânica, ou pessoas que fazem trabalho, pesquisadores que fazem trabalhos com complexos orgânicos ou polímeros, onde o grau de delocalização ele pode ser quebrado, ele pode ser diminuído, quebrando a planaridade entre os anéis poliméricos ou as cadeias poliméricas ou porfirinas, por exemplo. O Newton trabalha bastante com porfirinas. Você quebra o grau de delocalização entre os anéis pirróis, por exemplo. Você tem uma perca muito grande em coeficiente de extinção molar e a absorção da porfirina. Então, o que a gente fez foi, eu vou chamar isso aqui de ponte molecular. Na ponte molecular, a gente passou a introduzir esses grupos metil aqui, de forma com que a planaridade dessa ponte que conecta o grupo de rutênio aceptor e o trifenilamina doador, esses grupos, eles causam um certo repulsão eletrostática, literalmente, por conta de processos estéricos, e esse grupo ele quebra a planaridade que conecta esses dois centros ativos. E usando cálculos teóricos de DFT, isso fica muito visivelmente claro, que o orbital molecular, o HOMO, né, o orbital de molecular mais alto ocupado, ele tem, nesse caso, onde a ponte ela favorece a planaridade, então a delocalização do elétron, os orbitais eles são delocalizados
do grupo aceptor, passando pela ponte, e ainda existe contribuições de orbitais centrados no metal. Enquanto que quando você quebra essa planaridade da ponte, os dois centros, as duas unidades doadoras e receptoras, elas comportam de maneira completamente independentes, onde o potencial de oxidação ou redução de cada um deles não é alterado, ou mudanças ou propriedades e características eletrônicas, absorção, não são alteradas pela presença de acoplamento eletrônico. E isso fica muito visivelmente claro no espectro de absorção dessas moléculas. A molécula onde a gente quebra a planaridade e, portanto, o grau de delocalização, o acoplamento eletrônico, o coeficiente de extinção molar, ele é menor do que o coeficiente de extinção molar no caso da molécula que possui um grau de delocalização mais alto. E isso é um efeito bem conhecido na descrição de matemática e de quântica do coeficiente de extinção molar, onde você tem que levar em consideração o hamiltoniano, que é o dipolo de transição eletrônico das funções de ondas do estado fundamental e do estado da transição de carga do estado a estado, e também a termos de delocalização entre as duas funções de onda. Outra evidência da diferença entre essas duas moléculas, através de técnicas de espectroeletroquímica, onde a gente aplica um potencial de forma que aquele potencial, em um certo momento a gente consiga oxidar ou os dois centros, seja oxidar o rutênio, ou seja retirar um elétron da trifenilamina, e observar quais são as respostas espectroscópicas eletrônicas daquela retirada de elétron. Então aqui é um experimento onde cada uma dessas linhas representa um potencial positivo, e esse potencial positivo a gente aumenta ele até o ponto em que a gente começa a ver mudanças no espectro eletrônico. E essas mudanças no espectro eletrônico, elas são relacionadas ao fato de a trifenilamina estar perdendo um elétron. Então, a trifenilamina ela não absorve fortemente na região do visível. O espectro de absorção é mais predominante na região do UV, mas quando a trifenilamina ela perde um elétron, dá origem a essa banda de absorção muito intensa e muito característica da trifenilamina oxidada. Enquanto que na molécula onde há um grau de delocalização muito forte, as mudanças espectroscópicas são completamente diferentes. Veja que, principalmente essa região, ela é completamente alterada. E isso é outra evidência de que retirar um elétron de um centro redox, onde você tem acoplamento, não somente influencia as transições eletrônicas daquele centro, mas também impacta transições eletrônicas relativas ao centro do rutênio, por exemplo. E algo muito fácil de fazer é quando você retira esse elétron daqui, da trifenilamina, você gera um estado de intervalência entre o rutênio, que era rutênio 2, e a trifenilamina, que agora está oxidada. Esse estado de intervalência basicamente é uma transição eletrônica direta do rutênio 2 para a trifenilamina oxidada. E
essa transferência eletrônica, ela dá origem a essa banda eletrônica na região do infravermelho, onde ela é um ajuste gaussiano, usando a metodologia desenvolvida por Marcus e Millikan. É possível calcular qual que é o grau de acoplamento eletrônico usando o máximo, né, usando o máximo dessa banda de absorção, a energia, a posição energética do máximo, usando qual que é o coeficiente de extinção molar no máximo da absorção e qual a largura, a meia altura dessa banda. E tudo isso normalizado pela distância geométrica que separa os dois centros aceptores e doadores. Então, nesse caso aqui, onde tem pouco acoplamento eletrônico, tem uma banda muito pequena, mas o erro associado a essa medida coloca que o acoplamento entre doador e aceptor ele é muito menor do que 10 eletronvolts, o que é muito baixo. Não tem como eu dar ideia de números relativos, mas esse número de acoplamento eletrônico ele é muito baixo, dado a proximidade em que os dois centros estão fixados aqui. No caso dessa outra molécula, o ajuste dessa banda diz que o acoplamento eletrônico ele é da ordem de quase 0,2 eletronvolts, ou quase 1.400 centímetro a menos 1. E isso é uma indicação direta de que a quebra de planaridade, ela quebra a delocalização e o acoplamento eletrônico entre os dois centros. Outro fator muito intrigante que a gente observou nesse processo de oxidação, o processo de oxidação em si, você consegue obter qual que é o valor do potencial de oxidação de cada um desses centros. Então, à medida que você escaneia a sua eletroquímica, você atinge uma dependência do potencial com a concentração, onde não importa o quão mais positivo você mova o seu potencial, você não tem mais concentrações da sua unidade ativa para retirar elétrons dali. E isso é descrito por essas curvas. Então, à medida com que você aplica um potencial positivo, você começa a oxidar aquele centro, chega um momento que você oxida ele por completo. E a posição energética, onde você tem concentrações iguais daquela unidade original e da unidade oxidada, ela representa o potencial formal de oxidação daquela unidade. Então, comparando aqui esses potenciais formais de oxidação para o complexo aqui, o 2x, no caso é o complexo que não tem acoplamento eletrônico, e o 2p é o complexo que tem acoplamento eletrônico, veja que os potenciais formais de oxidação da trifenilamina, eles basicamente não são alterados. Seja a molécula tenha ou não tenha acoplamento eletrônico. Mas o potencial formal de oxidação do rutênio, para o caso da molécula com acoplamento eletrônico, tem um aumento de 20 milieletronvolts. Então, você precisa colocar um custo adicional de 20 milieletronvolts a mais para retirar um elétron do rutênio, no caso
da molécula que tem acoplamento comparado com a molécula que não tem acoplamento. E isso é um efeito muito bem conhecido, porque imagine que você tire um elétron aqui da trifenilamina e no caso onde tem essa ponte molecular, ela favorece, facilita o deslocamento dos orbitais moleculares. Se você tira um elétron, se você muda a densidade de elétrons aqui desse grupo, a densidade de elétron que está aqui no rutênio, ela naturalmente é como se fosse um processo de osmose, vamos colocar assim, bem simplisticamente. Essa densidade começa a mover em direção à trifenilamina, de modo que se você retira um pouco da densidade de elétrons aqui, para você eletroquimicamente retirar um elétron dali, passa a ser mais difícil. O que não quer dizer que isso é um efeito real, porque você só consegue retirar um elétron daqui depois que você retira um elétron da trifenilamina. E isso é algo que a gente, na época, a gente ficou questionando. Se a gente conseguisse tirar um elétron do rutênio antes que a gente consiga tirar um elétron da trifenilamina, esse elétron seria retirado com um valor de potencial igual que a gente consegue medir eletroquimicamente, ou esse valor deveria ser mais baixo, deveria ser mais fácil de retirar esse elétron, visto que há um grau de delocalização aqui. Então, a grande contribuição que a gente achou foi não usar a eletroquímica para caracterizar potenciais de oxidação ou o grau, a constante de equilíbrio, onde a constante de equilíbrio ela pode ser determinada através dessa diferença energética. Existe uma relação que conecta a constante de equilíbrio, a diferença de energia entre os dois estados, com as taxas. Então, se você cria um estado de doador e aceptor, suponha que você tire um elétron do rutênio 2 e vira rutênio 3. A trifenilamina, como ela está posicionada a energias mais altas, se você lembrar daqueles potenciais de energia parabólicos, a trifenilamina ela está posicionada a energias mais altas. Então, o elétron ele vai querer mover para o rutênio 3 para que ele vire rutênio 2. Mas esse processo ele ocorre em equilíbrio. Da mesma forma que o elétron mova para o rutênio 3 de forma exergônica, ele pode voltar para a trifenilamina de forma endergônica. E esse movimento de vai e vem, ele caracteriza a constante de equilíbrio. Então, se você consegue medir a cinética da qual o elétron é transferido na direção direção para frente ou na direção para trás desses centros, você consegue também ter uma medida da constante de equilíbrio e, portanto, da diferença energética. Então, o que a gente fez foi buscar uma estratégia em que a gente consiga gerar aquele estado de transferência de elétron para calcular as taxas de transferência de elétron de ida e de volta. E a forma com que nós fizemos isso foi pegar essa molécula e ancorar ela num filme mesoporoso de dióxido de titânio. Porque a trifenilamina, por si só, não há nenhum movimento de elétron entre ela e o rutênio, se o rutênio ainda é um composto de rutênio 2. Você precisa retirar um elétron do rutênio 2 para que esse grupo passe a ser um grupo deficiente de elétron, um grupo oxidado, de forma com que você gere um estado doador, né, o doador de elétron aqui, e o estado aceptor de elétron. Então,
a gente precisava introduzir no sistema um aceptor secundário. Um aceptor secundário que vá guardar ou vá aceitar aquele elétron do rutênio por um período de tempo razoável, de forma com que o vai e vem da transferência de elétron possa ocorrer e a gente possa quantificar o equilíbrio dessa transferência de elétron. Então a gente pega essa molécula, a gente coloca ela em filmes de dióxido de titânio mesoporoso e usando absorção transiente ou laser flash photolysis, a gente ilumina esse filme para monitorar as alterações, as mudanças de absorção que ocorrem após a excitação por um feixe de laser em 532 nanômetros. Então, esse diagrama é um diagrama energético de densidades de estados, onde essas duas densidades de estados representam a densidade de estados do rutênio e aqui as densidades de estado da trifenilamina. Veja que, e aqui são as densidades de estados aceptores do TiO2. Para que um elétron ocorra, a superposição de estados do rutênio, ela tem que, os estados do rutênio precisa ter uma superposição com os estados do TiO2. E a forma que a gente faz isso é, a gente excita essa molécula com laser. Então, o estado excitado criado ali, ele vai armazenar uma quantidade de energia que a densidade de estados, ela ganha aquela energia oferecida pelo pulso, de forma com que essa molécula ela possa ser tanto oxidada quanto reduzida mais facilmente. Nesse caso, como os orbitais doadores, eles se misturam com os orbitais aceptores do TiO2, logo após a excitação, ocorre a transferência de elétron do rutênio para o TiO2. E enquanto esse elétron permanece ali no TiO2, a gente gerou o estado que a gente necessita, que é o rutênio 3 e a trifenilamina. Então, basicamente, o que a gente vê na cinética, no estudo de absorção transiente, são 3 etapas de transferência de elétron. A primeira delas é uma transferência de elétron induzida por um estado excitado. A segunda transferência de elétron é um processo térmico, onde, uma vez gerado aquele rutênio 3, o elétron da trifenilamina do TPA, ele é transferido para o rutênio 3 da mesma forma com que esse elétron pode voltar. Então você tem um processo térmico de equilíbrio, onde esse elétron vai e volta, desde que o elétron original do rutênio permaneça lá no TiO2. E, finalmente, o terceiro processo de transferência de elétron também é um processo termicamente ativado, onde aquele elétron no TiO2, ele retorna, seja ele para o rutênio 3, ou seja ele para o TPA oxidado. E isso vai depender, no momento em que esse elétron volta, qual é o estado de separação de carga, se o buraco está no rutênio ou se o buraco está no TPA. Então, olhando, eu vou começar pelo final, a transferência de elétron, que é o processo de recombinação, onde esse elétron volta para a molécula. No experimento de transição de absorção transiente, como eu disse antes, você joga o pulso e você monitora quais são as mudanças de absorção que seguem aquele evento de excitação. E se vocês lembram a espectroeletroquímica, quando você oxida o TPA, ele dá origem a aquela mudança de absorção bem característica aqui
nessa região do vermelho e bem intensa. Da mesma forma que nessa região do visível, esse valor de absorção negativa, da mudança de absorção negativa, representa o complexo, a unidade do rutênio sendo oxidada, enquanto que esse aqui é a unidade do TPA sendo oxidada. Olhando a cinética dessas alterações espectrais, onde a cinética do TPA é esse traço em vermelho, e a cinética exclusivamente que reporta as mudanças na unidade do rutênio, é esse traço em azul. E o que essa cinética basicamente representa aqui no tempo zero você tem um TPA oxidado, e a volta dessa cinética para a linha de base, para zero, representa o elétron voltando para o TPA. Enquanto que o rutênio, aqui tem um rutênio 3 oxidado, e a volta para a linha de base em zero significa que o elétron está voltando para o rutênio 3, retornando ao rutênio 2. E a comparação entre essas duas cinéticas é muito clara, em dizer que esses dois processos eles ocorrem de forma muito independente. A volta do elétron para o TPA ou a volta do elétron para o rutênio 3, eles têm características temporais muito diferentes, e isso evidencia o fato de que a quebra da planaridade na ponte molecular retém as características individuais de cada um desses centros. Enquanto que a molécula onde a gente deixa essa planaridade da ponte molecular gerar acoplamento entre os dois centros, veja que as mudanças no espectro de absorção, mesmo que as moléculas sejam analogamente as mesmas, as mudanças no espectro são muito diferentes comparado com a molécula que não há acoplamento eletrônico. E não importa qual comprimento de onda você monitore a cinética é sempre a mesma. Seja na região esperada para o TPA ou seja na região esperada para o rutênio, a cinética do retorno de elétron ela é sempre a mesma. Ou seja, quando o elétron vai para o TiO2, o vai e vem de elétron entre doador e receptor, gerado aqui nesse equilíbrio, é tão rápido e o equilíbrio, a delocalização, gera um estado novo na molécula que o retorno ele é indiferente. Caso ele volte para o rutênio 3 ou para o TPA, é indiferente. As mudanças espectroscópicas e a cinética é sempre a mesma. Mas o mais interessante que a gente estava buscando nesse trabalho não era... a gente publicou originalmente esse processo do retorno, e nesse novo trabalho a gente não queria focar no processo do retorno desse elétron para os centros redox. A gente queria investigar, enquanto esse elétron está ali, como é que é a dinâmica de transferência de elétron do vai e volta. E esquematicamente a gente colocou isso no papel de uma maneira muito simples, onde usando um processo de equilíbrio, um diagraminha, onde a excitação cria o rutênio 3, e esse aqui é o processo de equilíbrio do elétron indo e voltando. Então, o TPA transfere um elétron para o rutênio 3, o rutênio vira rutênio 2, e o buraco agora está no TPA da mesma forma com que ele vai e vem. E esse diagrama ele pode ser convertido matematicamente em equações de taxa. Então, a gente escreveu essa equação de taxa, e se o processo cinético fosse um processo puramente exponencial, é possível resolver essa equação de taxa analiticamente, e isso já foi feito. A gente fez também em processos de
a transferência de elétron e prótons ao mesmo tempo, mas a cinética de elétron nessas interfaces com semicondutores e moléculas, elas não são puramente exponenciais, são exponenciais alongadas, e um tratamento completamente analítico na solução dessas equações de taxa fica bem complicado. Então, a gente partiu para uma solução numérica para tentar descrever, simular as cinéticas experimentais. E, então, a gente, monitorando a cinética do rutênio, do TPA e do rutênio, em função da temperatura, usando a solução numérica das equações de taxa, que nesse caso são equações de taxas acopladas, onde a concentração do rutênio e do TPA são dependentes uma da outra, a gente conseguiu extrair desse ajuste da cinética os valores das taxas da ida do elétron e da volta do elétron em função da temperatura. Então, veja que no caso onde a cinética, aqui essas cinéticas para a molécula que não há conjugação, é a molécula que tem quebra-planaridade entre o TPA e o rutênio, a ida do elétron tem uma dependência com a temperatura que é menor do que a dependência da temperatura para a volta do elétron. Então, no caso, a ida do elétron é o TPA doando um elétron para o rutênio 13, e a volta é esse rutênio 2 agora voltando o elétron para o TPA oxidado. Então, a dependência mais forte com a temperatura desse processo de volta é muito característico e já previsto, onde à medida com que você aumenta a contribuição térmica, a energia térmica de ativação, o processo endergônico ou exotérmico, ele passa a ser mais favorável à medida com que você aumenta a temperatura comparado com o processo que já é exotérmico ou exergônico. Enquanto que o mesmo experimento feito com a molécula onde há um acoplamento eletrônico forte entre o grupo doador e receptor, a dependência com a temperatura da cinética de ida e volta do elétron, desse equilíbrio, ela é a mesma. Não há distinção alguma desse processo da dependência com a temperatura aqui. E veja que uma vez que a gente tenha as taxas de ida e volta, que são esse K1 e K-1, para cada uma dessas temperaturas você consegue calcular, obter as constantes de equilíbrio. E o interesse agora é como a eletroquímica ela foi feita em temperatura ambiente. Se a gente pegar a posição desse gráfico onde é temperatura ambiente, qual seria o valor da constante de equilíbrio medida através de cinéticas, como ela compara com a constante de equilíbrio medida eletroquimicamente. E mais, como você consegue calcular a constante de equilíbrios para cada uma dessas temperaturas, é possível construir um gráfico muito famoso que é chamado de gráfico de Van Hoff, onde ele compara a constante de equilíbrio na escala logarítmica em função da temperatura. E o gráfico de Van Hoff, ele estende a interpretação da energia livre de Gibbs, expande para a interpretação também o entendimento da entalpia e da entropia da reação, onde a entalpia da reação ela é obtida através do coeficiente angular do ajuste desses pontos, e a entropia ela é obtida através onde esse ajuste intercepta a temperatura zero, né? É um intercepto desse ajuste linear.
Previamente, no entendimento da teoria de transferência de elétron, a distinção entre o processo não adiabático ou adiabático, ou seja, você pegar os conceitos da física do que é um processo adiabático e não adiabático, onde há ou não transferência de calor numa determinada reação, esses conceitos, eles eram a classificação ela era geralmente imposta observando apenas o quão rápido ou quão lento era a transferência de elétron, através do coeficiente exponencial da função de taxa da transferência de elétron. O que a gente conseguiu fazer aqui foi mostrar que em um caso onde a transferência ela tem acoplamento ou não tem acoplamento, fica muito evidente em que o processo onde não tem acoplamento, existe uma mudança na entalpia, ou seja, existe a transferência de calor, enquanto que quando você tem um acoplamento forte entre esses dois centros, o coeficiente angular desse ajuste ele é quase zero, não há dependência, não há variação na entropia quando na reação, não há mudanças na entropia, ou seja, não há transferência de calor na reação, ou seja, isso aqui é uma figura bem clara de que esse processo ele é de fato um processo adiabático, enquanto que essa transferência de elétron nessa molécula sem acoplamento é um processo não adiabático. E mas de forma significativa, quando a gente compara as taxas de ida e volta e calcula qual é a constante de equilíbrio daquele processo, usando cinética, a constante de equilíbrio obtida é em torno de 7,9, comparado com a constante de equilíbrio, que é em torno de 31, no caso se você obtém esse valor de forma usando a eletroquímica. Então, ficou muito claro que, usando a cinética, a constante de equilíbrio ou a energia livre de Gibbs, ela diminui naquele processo de elétron, caso você tenha acoplamento eletrônico, comparado com a transferência de elétron, que não há um acoplamento eletrônico. Então, a gente ficou muito feliz em verificar, de forma experimental, uma previsão teórica onde o acoplamento diminui a separação energética ou a energia livre de Gibbs para uma determinada reação. E só eu já devo estar bem atrasado aqui, só para ir bem rápido. E por que isso é importante? Qual que é o impacto de saber ou reconhecer que o acoplamento eletrônico diminui a energia livre de Gibbs num processo de transferência de elétron? Isso tem muita importância tanto em processos naturais ou processos artificiais de separação de elétron, onde eu acho que a grande motivação veio da natureza. Se você olha processos enzimáticos, como a enzima citocromo C ou a fotossíntese 2, onde você tem o par especial, que são clorofilas ali, que precisam absorver luz, e essa luz ela tem que gerar um estado de separação de carga, de modo com que elétrons precisam se mover numa direção preferencial, enquanto que os buracos precisam mover em uma outra direção preferencial, de forma com que essas cargas equivalentes, mas de sinais opostos, eles possam ser utilizados naqueles centros, nos centros catalíticos, de maneiras diferentes. Então, a natureza, por ela mesma, ela usa um processo adiabático de transferência de elétron de uma maneira muito inteligente, em que aquele processo, em etapas daquele processo onde há competições
onde a transferência de elétron existe competição com outros processos de desativação, ela coloca um acoplamento eletrônico de modo que a transferência de elétron fique rápida para competir contra processos de desativação, de modo que quando esse elétron atinge outras etapas na cadeia de transferência, onde essas outras etapas não possuem tantas reações paralelas de competição, essas transferências passam a ser não adiabáticas, de modo que a grande vantagem de um processo não adiabático é que você não diminui a energia livre de Gibbs, você mantém um gradiente de energia de forma com que aquele elétron possa preferencialmente se mover numa direção e não voltar na outra direção, e você não perde energia também. E a gente fez isso posteriormente usando uma metodologia artificial, onde a gente organizou vários centros redox, de modo que a excitação nesse complexo de rutênio gera uma transferência de elétron aqui para um semicondutor aceptor, e esse buraco gerado, ele da mesma forma gera um gradiente de energia onde elétrons podem mover numa direção preferencial, gerando um estado de separação de carga. E separação de carga, estado de separação de cargas, não tem dúvidas que são o evento motriz de vários processos biológicos e químicos, tanto na natureza quanto na bancada de um laboratório. E é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo por estar aí. Obrigado ao Newton pelo convite. E espero que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje.